Luthier, palavra de origem francesa. É o artesão que constrói e restaura instrumentos de cordas, madeiras, parafusos, tintas e habilidade. Montar, afinar e cuidar do instrumento como uma criação que transborda emoção e cultura regional. Foi o que encontramos na oficina de Luciano Queiroz, que tem como lema transformar a natureza em arte. Desde pequeno eu tive muito interesse por tocar algum instrumento, por tentar alguma coisa na música. E da mesma forma eu sempre trabalhei muito com trabalhos manuais, né? Então eu acho que a partir do momento que eu comecei a tocar algum instrumento, isso com cerca de 15, 16 anos, logo em seguida eu já comecei com tentar consertar alguma coisa nos meus próprios instrumentos, a trabalhar dessa forma. Paralelamente a isso, eu já estava aí na idade universitária, eu fui fazer faculdade de isotecnia em Jaboticabal, e aí que eu acabei, digamos assim, que eu acabei aprimorando um pouco mais até a técnica de tocar o instrumento. E essa coisa de sempre vir consertando sempre fez parte desse universo, né? Eu acho que a partir daí, para a gente partir disso para a fabricação, foi uma coisa, uma ordem natural das coisas ali. Eu ia acabar, mais cedo ou mais tarde, fazendo esse trabalho também, né? A única escolha foi que eu precisei abandonar a minha profissão de zootecnista, que eu já estava trabalhando na área, e decidi ficar como luthier realmente. O primeiro instrumento que chegou nas minhas mãos foi um violino, que é um violino que meu avô, quando minha mãe era criança, tem uma história longa desse violino aí, e na realidade ninguém na família se aventurou, ninguém conseguiu aprender a tocar um instrumento. E foi uma grande surpresa até quando eu comecei a tocar alguma coisa, porque ninguém acreditava que isso pudesse acontecer dentro da família, né? A surpresa acho que foi maior ainda até quando eu comecei a reformar e fabricar meus próprios instrumentos. Não estava dando mais para levar as duas coisas juntas, eu tinha que escolher ou entre trabalhar como zootecnista e ter um hobby na luteria, ou virar realmente um luthier profissional, né? E acho que foi essa escolha que eu fiz e está muito bem por enquanto. Para eu começar nessa profissão, a gente passa por muitas dificuldades, porque a gente não tem, infelizmente no Brasil, um curso próprio para essa profissão, um curso que seja técnico, profissionalizante. A gente não tem praticamente nada. Hoje que está surgindo alguma coisa, né, com relação a isso, a gente não tem bibliografia nenhuma no Brasil a respeito. Então, assim, primeiro eu tive que aprender um pouco de inglês para importar livros americanos e ingleses para aprender um pouco sobre a questão técnica da profissão, para depois começar a me aprofundar um pouco mais nisso aí. Tem luthiers que são especializados, por exemplo, somente em reforma e manutenção de instrumentos, e outros como eu, que eu trabalho já com a fabricação em si do instrumento, né? Como que começa o meu trabalho? A primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é a escolha das madeiras, né? Através de um contato direto com o cliente, a gente tenta descobrir o tipo de som que ele espera de um instrumento, se é um som mais grave, mais agudo. A gente tenta descobrir alguma coisa com relação a isso, e para depois a gente começar a trabalhar o universo das madeiras, tá? Não existe um instrumento com uma madeira, com uma espécie de madeira somente na fabricação dele. A gente precisa de várias espécies para poder compor um bom instrumento. Eu uso aqui madeiras do mundo todo, de todos os continentes, para a gente trabalhar. Madeiras brasileiras, a gente tem o caso do jacarandá da Bahia, que é essa madeira aqui. É uma madeira que está proibida no Brasil desde 92 já, a extinção, o corte dessa madeira, né? Porém, a gente tem conseguido alguma coisa ainda, lógico que madeiras legalizadas, né, que a gente pode trabalhar, mas é uma madeira bastante difícil. Essa madeira é a madeira mais procurada no mundo para a fabricação de instrumentos acústicos, tá? Essa é uma madeira que vai compor o fundo e a lateral de um instrumento. É uma madeira muito dura, muito bonita o desenho, no desenho dos veios dela, né? Uma outra madeira muito usada hoje é o maple, que a gente chama, que ela é uma madeira clara, né? É uma madeira canadense. E ela é uma madeira que ela depois de invernizada, ela fica um trabalho muito bonito, porque ela tem uma espécie de um relevo natural aqui na madeira, né?
Também uma madeira para fundo e lateral do instrumento. Para tampo, seria uma madeira diferente, a gente precisa de uma madeira mais macia. Tecnicamente, as melhores madeiras para isso estão nas áreas de clima frio do planeta, né, que seriam norte da Europa, norte da América, que no caso tem aqui um abeto, tá, para a gente mostrar. É uma madeira, nesse caso aqui é uma madeira que vem do norte da Itália, tá, basicamente na floresta de Panaveggio, que é a mesma floresta que o Stradivarius, que é um luthier dos mais famosos que existiram, retirava suas madeiras. Então é uma madeira que até hoje vem de lá. Para a escala do instrumento, que é essa parte onde vão as casas, cavalete, a gente usa o ébano, que é uma madeira preta, muito dura, muito pesada. É uma madeira que vem principalmente da África Equatorial, Ilha de Madagascar, são aquela região ali. É uma madeira que também está muito difícil e muito cara da gente conseguir hoje.